pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Depois dessa prova do Enem. Estava escutando um comentário um pouquinho do professor Luciano. Lembrando, a gente está aqui no Colégio Alub, ensino médio. Sou o professor Leonardo, de Geografia, Leonardo Dreyer. E eu estava escutando um pouquinho dos comentários do professor Luciano, ele falando que a prova foi uma prova um pouquinho mais difícil, mais capciosa. E se você lembrar um pouquinho, você vai acabar tendo muitas questões aí que você fica em dúvida se marcar, porque pode ser que tem mais de uma correta. Então, vamos prestar atenção na correção da prova aqui para a gente conseguir sanar suas dúvidas. Na questão 4, lembrando, estou com o caderno azul da prova, primeiro dia. Vamos lá. Questão 4. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse de conta que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito, ele coloca na letra A expansão do grande projeto Carajás com incentivo à chegada de novas empresas mineradoras. Ela poderia estar correta se você pensar o grande projeto Carajás, localizado na região lá do Pará, Belém, mas essa não vai ser a principal que vai contribuir, o principal fator que vai contribuir, no caso, para a destruição da floresta amazônica. A principal contribuição, no caso, seria o próximo item, a letra B, a difusão do cultivo da soja com a implementação de monoculturas mecanizadas. Lembrem o seguinte, o Brasil, a partir da década de 70, ele começa a receber a soja, junto com a Revolução Verde, introdução de alta tecnologia no campo, maquinários, insumos agrícolas, pesticidas, herbicidas, ao mesmo tempo a transgenia, e hoje o Brasil é um dos maiores produtores de soja do planeta. Lembrando que a nossa soja, ela não faz parte da cultura alimentar brasileira. Essa soja ela é destinada principalmente para a produção de farelo, para se transformar em ração para gado americano e europeu. Hoje a região norte do país, a região amazônica, ela contribui por cerca de 47% de toda a soja produzida no território nacional. E a grande causa do desmatamento da região norte do país está ligado à produção da soja, destruição da área de floresta, produção de grandes monoculturas, grandes propriedades de terra, para essa soja ser destinada, no caso, à exportação. Daí a questão 5 da prova, ela vai também fazer relação a esse processo. Ela coloca, o Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, entre outros investimentos fixos vindos do passado. Pode-se assim receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro, no caso a região centro-oeste do país. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da letra C, fronteira agrícola, que degradou parte do cerrado. Lembrem o seguinte, a partir da década de 50, você necessitava de novas terras para o Brasil. Lembrem que as terras da região nordeste, região sudeste, região sul do país, elas estavam escassas e muito caras. Você tinha grande disponibilidade de terras na região norte e na região centro-oeste para ocupar para agricultura e pecuária. Então o governo brasileiro, ele incentiva as pessoas a migrarem em direção à região interiorana do Brasil, e esse processo de migração em direção à região interiorana, região centro-oeste, região norte, foi responsável pela chamada expansão da fronteira agrícola brasileira, intensificando um processo de ocupação de terras aqui na região centro-oeste e região norte. A partir disso é que você tem a introdução de grandes projetos agrícolas aqui na região centro-oeste. Hoje ele se transforma no principal celeiro agrícola brasileiro, na principal produção agrícola brasileira, assim como a introdução da soja na região amazônica está ligada a partir da década de 50, 60, com a expansão da fronteira agrícola. A construção de Brasília, ela veio exatamente concretizar esse processo de expansão. Lembrem que o território brasileiro ele não era integrado. Com a construção de Brasília, você teve grandes eixos viários sendo criados para interiorizar, para conectar o território brasileiro.
construção de rodovias como Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, Goiânia-São Paulo, possibilitar esse fluxo migratório em direção à região interiorana para a ocupação das terras. Então, a questão 5 seria a resposta à letra C, a fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado brasileiro, o processo econômico associado ao processo de ocupação do centro-oeste brasileiro. A questão, vamos lá, a questão 7 da prova de vocês, ela também vai falar um pouquinho sobre a utilização de produção agrícola, agora ligada a fontes de energia. Ela começa o seguinte: uma empresa norte-americana de bioenergia está expandindo suas operações para o Brasil, para explorar o mercado de pinhão manso. Para quem não sabe, pinhão manso é um produto agrícola que está ligado diretamente à produção de óleo como combustível. Esse pinhão manso, ele é característico da região sul do país, só que hoje, com a introdução de novas tecnologias, principalmente a transgenia, alteração genética da planta, você possibilitou, na verdade, a produção desse pinhão manso para geração de energia em praticamente todo o Brasil, independentemente do tipo de clima que ali vá acontecer. Além disso, esse pinhão manso, ele tem alguns benefícios, porque ele é uma planta perene, ou seja, uma planta que vai dar o ano todo. Ela sequestra carbono, não emite enxofre, ou seja, ele tem vários benefícios na sua produção. Daí, continuando, vamos lá. Questão 7. Uma empresa norte-americana de bioenergia está expandindo suas operações para o Brasil, para explorar o mercado de pinhão manso. Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu sementes híbridas de pinhão manso, oleaginosas, utilizada hoje na produção de biodiesel e de querosene de avião. A partir do texto, a melhoria agronômica das sementes do pinhão manso abre para o Brasil a oportunidade econômica de... A resposta correta seria a letra A, de ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo, olha a transgenia, alteração genética da planta, a diferentes condições climáticas, seria a resposta correta da letra da questão 7, seria a letra A. Lembrando que eu estou resolvendo a prova azul. Questão 9, vamos lá. O fenômeno da ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização. Lembrem o seguinte: ilha de calor é o agravamento do efeito estufa na cidade. Você tem a retirada da vegetação, o processo de verticalização, construção de prédios, ruas, retirada da área verde, poluição dos carros, poluição das fábricas, intensifica a quantidade de gases tipo efeito estufa no meio urbano, promovendo maior aquecimento no centro da cidade. Isso que é o fenômeno ilha de calor, o agravamento no efeito estufa da cidade devido à maior disponibilidade de concreto, maior verticalização, maior poluição. Característico pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comuns aos centros urbanos. A maximização, ou seja, você ampliar esse fenômeno, ocorre, vamos lá, letra A, pela reconstrução dos leitos originais dos cursos de água antes canalizados, ou seja, você vai colocar vegetação no solo, você vai aumentar ou vai promover um decréscimo dessa ilha de calor? Promover um decréscimo. Letra B, pela recomposição das áreas verdes nas áreas centrais do centro urbano. Se você coloca área verde, consequentemente você tem uma menor taxa de aquecimento. Letra C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Lembrem o seguinte: o fenômeno ilha de calor, o processo de verticalização agrava, só que você tem a colocação desses objetos, desses materiais de alta capacidade de reflexão na região lateral dos edifícios, para você não ter absorção de radiação nas laterais e você ter menor utilização de ar-condicionado, promovendo uma redução do consumo de energia. E a letra D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Pensa comigo, se você aumenta a impermeabilização, retira a área verde, promove a construção de concreto antes onde existe área verde, você vai ter maior reflexão da radiação solar, uma radiação infravermelha, calor, possibilitando
o avanço da temperatura na região central da cidade. Então, a questão sobre ilha de calor, a resposta correta seria a letra D de dado. Questão 9 da prova azul. Continuando, questão 10. O professor Paulo Saldiva, pedala 6 km em 22 minutos de casa para o trabalho todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto sobre sua bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada, poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor citado no texto apresentará uma tendência de ampliação da taxa de fecundidade. Não sei se vocês lembram, taxa de fecundidade significa quantidade de filhos por mulher. A pessoa está respirando muita poluição, ela vai ter maior quantidade de filhos por mulher? Nada a ver. A letra B, diminuição da expectativa de vida. Você respira poluição, consequentemente, você está sujeito às doenças, problemas respiratórios, reduzindo a sua expectativa de vida. Então, a questão 10 da prova azul, que fala do professor respirando poluição, a resposta correta seria a letra B de bola. Vamos lá, falar um pouquinho da questão 11, está acabando, vamos lá. A questão 11, os alunos do ensino médio do ALUB vão praticamente gabaritar essa questão, porque 3 semanas antes da prova do Enem, acabei comentando com vocês sobre a floresta de araucárias. Lembrando, a floresta de araucárias é aquela vegetação localizada no sul do país. Ela é uma vegetação aciculifoliada. O que significa uma vegetação aciculifoliada? Folhas em forma de agulha. A folha vai ter esse formato, lembrem, porque na região sul do país você tem a presença de um clima subtropical. 4 estações do ano bem definidas. Uma primavera, um outono, um verão e um inverno. E um inverno rigoroso. Como você tem baixíssimas temperaturas na região sul do país, você tem a vegetação sendo um dos principais fatores que vai determinar as características da vegetação, o clima. A vegetação em folha de forma de agulha, uma vegetação aciculifoliada, ela tem esse formato porque ela vai evitar que tenha acúmulo de gelo na folha, tanto pelo processo de geadas como pelas neves que acontecem na região sul do país, assim como ela tem uma casca mais larga para conseguir suportar essas baixas temperaturas. E a principal causa de desmate dessa vegetação, que hoje resta apenas 3% do total, lembrem, a extração de madeira para a produção de móveis, assim como para a produção de papel, a utilização da celulose. Essa floresta foi amplamente destruída, principalmente por produção de móveis. A indústria moveleira da região sul do país é uma das maiores indústrias do país, assim como a produção de celulose. Lembrem que a Aracruz Celulose, uma das maiores empresas mundiais de produção de celulose, está localizada na região sul do país. Então, vamos lá. A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro, que, no entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi, vamos lá, letra A, o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para exportação na região sudeste. Nada a ver. Letra B, a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região centro-oeste do Brasil. Mata das Araucárias, região sul do país, que ele está falando região centro-oeste. Letra C, o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste brasileiro. Totalmente errado. E a letra D, que seria a resposta correta, o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração de madeira extraída principalmente no sul do Brasil. Corretíssimo, essa seria a resposta correta. Só que lembrem o seguinte, esse bioma já foi destruído devido ao seu processo histórico de utilização. Hoje, 100% da celulose brasileira já vem de floresta plantada ou floresta reflorestada. A celulose brasileira ela ganha um selo verde, um selo, uma certificação ambiental. Isso significa que o Brasil não utiliza mais vegetação virgem, vegetação nativa,
para a produção de celulose, para a produção de papel. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho da questão 13 da prova azul do Enem. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias de informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os setores econômicos, através dela, o maior número de produtos é capaz de inovar a obsolência de bens e serviços se acelera, longe de estender a vida útil dos equipamentos e sua capacidade de reparação. O ciclo da vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. A postura consumista da nossa sociedade indica o crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, associado a modos incorretos de deposição, vai promover o quê? Lembrem o seguinte, hoje a nossa sociedade é uma sociedade marcada pelo consumo, e esse consumo exagerado gera uma descartabilidade dos produtos. Produtos hoje são cada vez mais descartáveis, aumentando a pressão sobre os recursos naturais, e esses produtos, acabam sendo jogados nos lixões, locais sem nenhum tipo de infraestrutura. E quando você deposita esses produtos em locais sem nenhum tipo de infraestrutura, isso vai provocar o quê? Letra A, provoca a contaminação do solo e do lençol freático, corretíssimo, ocasionando assim graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. A questão 13 da prova azul, que fala sobre o consumismo, a resposta correta seria a letra A, de amor. Bora lá, pessoal, continuando para a gente acabar e vocês não escutarem mais a minha pessoa. Questão 14. A questão 14 eu achei muito interessante o mapa que ele coloca na prova, que ele começa assim: a nova desordem geográfica mundial, uma proposta de regionalização. Ele coloca, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, um mapa de projeção azimutal, onde o centro do mapa teoricamente seria o Polo Norte e os outros continentes sendo desenhados a partir desse ponto principal. Daí ele fala o seguinte: o espaço mundial, sob a nova desordem, é um amaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam da forma complexa na face da Terra. Fica clara de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e em parte fluido como é o espaço mundial contemporâneo? O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países capitalistas e socialistas se desfez, e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Lembrem o seguinte: no mundo da Guerra Fria, você dividiu o mundo em dois polos econômicos: capitalistas, liderado pelos Estados Unidos; socialistas, liderados pela União Soviética. Primeiro mundo, os países capitalistas; segundo mundo, os países socialistas. Só que a partir de 1955, você teve na Indonésia a chamada Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung reuniu os países recém-independentes da África e da Ásia. Vamos lembrar que a Europa não conseguia mais manter o seu processo de colonização sobre esses continentes, devido aos prejuízos econômicos e políticos gerados pela Segunda Guerra Mundial, e ela vai promover a independência desses países. A partir disso, dessa Conferência de Bandung, os países que não queriam nem se associar ao capitalismo americano e nem se associar ao socialismo soviético, eles implementaram os chamados países não alinhados, uma terceira via econômica. Daí você tem, na verdade, a criação da nomenclatura Terceiro Mundo, que foi o chamado movimento terceiro mundista, dos países não alinhados. Pós-final da Guerra Fria, você não tem mais necessidade de dividir em primeiro, segundo e terceiro, porque você não tem disputa entre capitalistas, socialistas e países não alinhados, já que o mundo hoje é cada vez mais global. Por isso você vai utilizar a chamada nova divisão internacional do trabalho, classificando os países em três grandes grupos: ricos centrais, alto desenvolvimento econômico, social e tecnológico,
países pobres industrializados, países emergentes. Daí você tem um exemplo de países que apresentam desenvolvimento econômico em crescimento, a mesma coisa social e o mesmo desenvolvimento tecnológico também em crescimento. Só que hoje pensem o seguinte, hoje os países ricos eles estão passando por uma crise muito forte. Praticamente não há mais crescimento econômico nos países ricos, enquanto os países pobres industrializados estão se acendendo como grandes potências econômicas. Exemplo disso você tem a nomenclatura BRIC, ou agora BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul. Esse BRICS, teoricamente, esses 5 países são considerados a elite dos países pobres industrializados, ou os países pobres industrializados mais ricos do planeta. São países que conseguem atrair grandes investimentos internacionais devido à sua mão de obra barata, ao mesmo tempo mercado consumidor gigantesco que está possibilitando grande crescimento econômico nessas nações. O criador da nomenclatura BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, foi Jim O'Neill. Jim O'Neill foi presidente do banco norte-americano Goldman Sachs, que ele afirma que esses 4 países vão estar entre as 5 maiores economias em 2020. Ele afirma que em primeiro lugar vai estar a China, seguido pelos Estados Unidos, terceiro lugar a Índia, quarto Brasil e quinto lugar a Rússia. E Jim O'Neill também afirma a existência do chamado Next 11, 11 países pobres industrializados que vão se transformar em grandes potências econômicas até 2050. Na América, Jim O'Neill afirma que você tem a existência do México. Na África, a existência da Nigéria e do Egito. E o restante países asiáticos, como Turquia, Paquistão, Bangladesh, Taiwan, Tailândia, Coreia do Sul, Indonésia, entre outros países. Então ele vai afirmar da grande crescimento econômico dos países pobres. E olha só, esse crescimento econômico dos países pobres, industrializados, por sinal, isso vai promover uma ordem, uma mudança, na verdade, da ordem da economia mundial. Porque hoje os países pobres estão tendo cada vez mais voz na economia mundial. E é isso que o item está falando, essa nova voz que os países pobres e industrializados hoje começam a possuir. Voz tanto econômica, como política, como social. Considerando esse objeto interpretativo, tal distribuição espacial aponta para, letra A estagnação dos estados com forte identidade cultural. Se você pegar China e Índia, que são os países hoje que mais crescem no mundo, eles têm uma forte identidade cultural. Mas nem por isso você tem a estagnação desses estados. A letra B, o alcance da racionalidade anticapitalista? Não, óbvio que não. Hoje o mundo capitalista é mundo global. E a letra C, que seria a resposta correta, a influência das grandes potências econômicas hoje no mundo. Tranquilo? Para finalizar, vamos só responder, já que a gente está falando de geopolítica, crescimento econômico mundial, vamos responder porque fala uma questão com relação aos investimentos na África da China. Só que eu estou tentando achar aqui.